Amém? Estenda suas mãos para cá. Amém, queridos? Em nome de Jesus, vamos abençoar essas crianças. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, esses pequeninos. Quero Te agradecer, Senhor, por cada criança aqui. Senhor, porque representa uma família e nós declaramos, Senhor, nós abençoamos essas crianças, nós abençoamos, Senhor, a vida deles, nós abençoamos também, Senhor, as famílias, Senhor, que eles venham absorver da Tua palavra hoje, em nome de Jesus, amém, amém. Tia Lili, né? Tia Lili hoje, como diz o Samuel, Tia Lili. Amém, glória a Deus, amém, queridos? Quem está feliz aí? Como é bom, né? Nós nos alegramos em estar na casa do nosso amado Senhor, amém? E essa semana nós tivemos aí uma data muito especial. Quero saber quem sabe. Quem sabe? Fala. Dia das Mães? Não, não é Dia das Mães. Dia das Mães foi na outra. Dia da Família. Aí, ó, não foi aniversário do presbítero Roberto. Foi o Dia da Família, dia 15, igreja. Dia 15 foi dia internacional de se comemorar o Dia da Família. E se tem uma coisa que mexe no coração do Pai, é família. Amém? Se tem uma coisa que já está impregnado no coração do Pai desde sempre, é família. E hoje nós vamos falar sobre família. Amém? Eu queria que você abrisse a palavra de Deus lá em Gênesis 6. Nós vamos ler a partir do 9. Nós vamos ler a partir do 9. O Senhor, Ele não tem propósito só para uma pessoa. Você não vai ver isso na Bíblia. Ai, Jesus amado. A mídia, gente, não gosta que eu faça coque. Pelo amor de Deus. O quê? E esse é o núcleo mais importante que existe. É o núcleo mais importante que existe. O Senhor nunca vai liberar algo, querido, pensando só em você. Ele nunca liberou nada na Bíblia pensando só naquele homem ou naquela mulher. Vai englobar a casa, a família, a posteridade, né? Vai englobar tudo. Acho que o pastor Rafa falou esses dias para trás aqui sobre a maldição, que é até a 4ª geração, mas a bênção até 1000 gerações. O Senhor é um Deus de gerações. O Senhor, Ele é um Deus de filhos. O Senhor é um Deus de aliança com família. É isso que o Senhor prioriza. Amém? Vocês acharam? Lá em Gênesis 6, a partir do 9, diz assim: são estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. E Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de 0,5 metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque vou trazer um dilúvio de água sobre a terra para destruir todo o ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído, mas com você
estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca. Você, seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, todo animal que rasteja sobre a terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida, armazene-a com você, e isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Amém, queridos? Essa passagem muito conhecida entre nós, entre as nossas crianças, não é? Que aconteceu aonde a palavra de Deus aqui fala que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Os homens estavam corrompidos, o mundo estava corrompido e o Senhor resolve então destruir tudo. Mas havia uma pessoa que era fiel. Havia uma família que não havia se corrompido. E deixa eu te falar uma coisa, queridos, tem família. O Senhor, Ele tem aliança com família. É por isso que nós não podemos enxergar só uma pessoa. É por isso que nós não podemos enxergar só alguém, né, à parte. Sabe por quê? Porque o Senhor tem aliança com família. Senão Ele teria falado apenas com Noé e falado: ô Noé, faz assim e você vai se salvar. Não, Noé, se eu tenho aliança com você, eu também tenho aliança com seus filhos, eu também tenho aliança com a sua esposa, eu tenho aliança com a sua descendência. Queridos, e o Senhor, Ele tem aliança com família. O núcleo mais importante de uma sociedade, então, é a família. Não é à toa que o Senhor salva uma família. Podem dizer por aí. Mas deixa eu te dizer uma coisa, sem família não tem sociedade. Você consegue enxergar uma sociedade sem família? Para se nascer um filho é necessário o quê? Um pai e uma mãe. É o núcleo de uma família. Ainda que esteja bagunçado, queridos, ainda que, pastora, mas eu não tive um pai. Você tem um pai. Um pai que foi negligente. Um pai que não fez o papel que ele deveria ter feito. Mas existiu um pai. Existiu uma mãe. E deixa eu te falar, tem um pai sobrenatural. Eu não quero aqui te trazer, né, sentimentos de tristeza, mas eu preciso que você entenda que você, através de você, o Senhor tem aliança com a sua família. Através da sua casa, existe uma aliança com a sua família. O Senhor, Ele não quer que ninguém fique para trás, assim como Noé. Queridos, ninguém pode ficar para trás. Aquela frase, né, que a gente ouviu muito. Ninguém solta a mão de ninguém. Mas deixa eu te falar, tem gente na família que está soltando a mão do outro. Pastor, você não conhece a minha família. Ninguém fala com ninguém. Querido. Você é o detentor da presença de Deus. Então você é o agente milagre dentro da tua casa. E eu quero esmiuçar aqui um pouquinho dentro das funções de pai, de homem, de mulher, de esposa, de filhos. Eu quero entrar um pouquinho dentro desse lugar aqui. Porque a salvação, ela vem para casa. Quando Josué, ele vai advertir o povo e fala: olha, vocês estão fazendo escolhas erradas. Vocês estão se aliançando com outros povos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Vocês escolham a quem vocês vão servir. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é um posicionamento, queridos, de um pai. É um posicionamento de um sacerdote. E eu quero que você abra também. Nós vamos voltar um pouquinho na criação, aonde, lá em Gênesis 2, nós vamos ler do 7 ao 17. Porque nós vamos entrar um pouquinho sobre a estrutura familiar dentro da Bíblia. E diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Próximo.
O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores, agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, é o que rodeia a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo leste da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Até aqui, amém, queridos? E qual que foi a primeira criação, né, da humanidade, então? O Senhor, ele vai e cria o homem, né? Depois de criar a terra, ele vai lá e cria o homem. E quando Deus cria o homem, ele dá 2 funções primárias para esse homem. E eu vou falar com você agora, homem. O Senhor, ele te deu 2 funções primárias, que estão intrínsecas, não dá para se separar, porque quando o Senhor criou o homem lá no Éden, ele já deu essas 2 funções para você. Ele deu essas 2 funções para Adão. E a função é cultivar o jardim e guardar o jardim. Repete comigo, homens. Cultivar o jardim e guardar o jardim. Cultivar no dicionário refere-se ao processo completo de cuidar da terra e das plantas. E inclui etapas como preparar, adubar, arar o solo, semear, regar, proteger contra as pragas e doenças. E eu quero que você pense agora, homem, nesse cultivo, nesse guardar, como a sua casa. Porque o Senhor deu o Éden para Adão. Logo depois ele criou a mulher. E a mulher estava lá. E a mulher, ela fazia parte desse jardim. E você, homem, que tem uma esposa, você tem que cuidar. Você tem que cultivar esse jardim e você tem que guardar. Esse cultivo, ele está diretamente ligado ao seu esforço para preparar o solo, para adubar. Gente, é fácil? É fácil preparar um solo? Tem alguém aqui que mexe com a agricultura? Acho que não, né? Mas não é fácil, não. Eu já faz 3 anos que eu moro numa casa, estou tentando fazer um jardim. Faz 3 anos. Você arrancar, você cavucar, você fazer o buraco, você deixar entrar ar, porque essa terra também tem que ter ar. Cultivar não é fácil, então está diretamente ligado ao trabalho, ao esforço. Homens, não é à toa que o Senhor fez vocês mais fortes. Porque o cultivar e o proteger, o guardar, está diretamente ligado àquilo que vocês, a função que Deus deu para você, homem. A sua casa é o seu Éden, homem. A sua função é cultivar esse Éden, adubar esse solo. E sabe o que o Senhor falou para mim? Aqui onde a gente leu ali em Gênesis 6, ali do dilúvio, a palavra de Deus fala que a terra estava corrompida. De quem que é a função de adubar a terra? Meu Deus. De quem que é a função de trazer ar, de trazer vida para essa terra, queridos? Lá no Éden, a terra ficou corrompida. Sabe por quê? Porque mais uma vez, Satanás, ele achou o lugar e ele começou a entrar e desconstruir os homens. Será que tem alguma diferença hoje? O que nós vemos muitas vezes são homens que estão perdidos, não sabem para onde ir, não sabem como cultivar, não sabem como jogar ar nessa terra, não sabem como cuidar dos seus filhos, da sua esposa, do seu jardim. Queridos,
sua função é cultivar o Éden, sabe para quê? Para que a sua terra não seja corrompida. O Senhor te deu uma terra, e essa terra chama Éden. Posso ouvir um glória a Deus, homens? Vai chegar a vez das mulheres, calma. Essa terra o Senhor deu para você, homem. A outra função primária, né? Essa primeira é cultivar o jardim. Adubar ao solo. Semear, regar, proteger. Agora a outra função é guardar. Guardar. Queridos, a sua função é proteger o seu jardim. Proteger a sua casa. Se você tem uma esposa, proteja a sua esposa. Guarde ela. É a sua função. É zelar. Proteger, guardar, proteger das pragas e das doenças. Proteja. Talvez você está vendo aí que tem alguma coisa dando errado. Talvez você olhe para sua esposa e vê que tem algum comportamento que não está indo tão bem. Sabe o que a palavra fala? Que é para você proteger das pragas e das doenças. Como, pastora? Nós vamos ver mais um pouquinho ali à frente. Em Efésios vai dizer sobre isso. Que o marido, ele vai precisar, ele tem que amar a esposa como Jesus amou a igreja. Ele tem que preparar, santificar a esposa e purificá-la com a palavra. Cadê a palavra do teu coração, homem? Onde está? Às vezes você quer corrigir a sua esposa, mas não tem a Bíblia. Às vezes você quer, sabe, fazer as coisas, mas de uma maneira que não está certa. O Senhor deu a você e deu a maneira correta de você fazer aqui, ó. É só pegar. Corrija a rota. É tempo da gente corrigir a rota, porque família é o bem mais precioso que existe. Sabe? Então é sua função. Só que tem muita esposa que está precisando proteger das pragas e das doenças. Às vezes a tua esposa é a que mais protege você de praga e de doença. Mas a função é sua, homem. A função é sua. A função de arar esse solo, de não deixar essa terra se corromper, assim como no dilúvio. A terra foi corrompida. A palavra de Deus aqui fala 2 vezes. A terra estava corrompida e cheia de violência. Aí depois fala, e Deus olhou para a terra e eis que ela estava corrompida. Existe uma terra que precisa de você. Então a função do homem é arar a terra. Preparar o campo da sua casa. É a base. A terra é a base de tudo. Quando nós vamos começar uma construção, por onde que começa? Pastor Rafa, engenheiro ambiental, por onde começa? Olhando o solo. Vai ser avaliado como que é aquele solo. Às vezes é um solo argiloso, né? Às vezes é um solo rochoso, que é um solo bom, que eu aprendi quando a gente foi construir a casa. Arenoso, não funciona, é ruim, tem que fazer toda uma preparação. É a base. A terra é a base, queridos. É a base. Agora você precisa preparar o campo da sua casa. Na oração, na palavra, quando você tem orado pela sua casa. Homens. Estou falando para os homens agora. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Se a tua esposa morrer hoje, como vai ficar o solo da tua casa? Hein? Vai chegar nos filhos também, viu? Você fica tranquilo. Como? Sabe, queridos, tem mulher exausta, porque está tendo que arar solo. Mulher não foi feita para arar solo. Não foi. É exaustivo. Tem mulher que já arou, já abriu o buraco e está assim, joga, planta, pelo amor de Deus, planta. É só você fazer assim, ó, pss, eu já fiz tudo. Ah, maridos.
Ah, homens. Os jovens também. Começa já a arar, ó, desde cedo, ó. Pra você ter força para arar quando você tiver uma casa, uma família, tem que sustentar. Tem que cuidar do jardim. Começa a cuidar do jardim da tua mãe. Sabe, queridos, não fique esperando. Você precisa ser o primeiro. Não é à toa que Deus criou você primeiro. Então o exemplo é seu. Não é à toa que você veio primeiro. O exemplo é teu. Fica esperando tua esposa te chamar para orar, não. Começa. Sabe? Às vezes a gente olha e fala, meu Deus, a irmã está exausta. Está exausta. Mas o marido está do lado, não está enxergando. Olha o jardim. A flor está murcha. Precisando de água, precisando de um carinho. Precisando de um dia de folga. Quando você já falou para ela, fica aí deitada hoje, você não vai fazer nada, deixa que eu cuide de tudo. Fica em paz. Ai, pastor, você está puxando sardinha. Eu não estou puxando sardinha. Eu estou falando daquilo que eu vivo e que a Bíblia está falando para nós. É a Bíblia. É a Bíblia. É a Bíblia. Essa terra do lar, ela tem que ser arada para sua esposa, para os seus filhos. Eles serão grandes homens de Deus se você mostrar como que funciona. Não é à toa que Deus falou, Noé, constrói. Gente, Deus deu a ordem para Noé. O primeiro que dá o passo é quem? Noé. Não espere. Às vezes, sabe, você está esperando, sei lá, caiu um raio e acontecer alguma coisa. Não, é Noé. Para quem que Deus dá as tábuas da lei? Para Moisés. Imagina, ficar lá, alguém tem que subir um monte. Diga, eis-me aqui, maridos. Diga, eis-me aqui, homens. Porque você precisa também, se você não é casado, se você é solteiro, você tem que subir esse monte todos os dias. O presbítero Roberto falou aqui. Para o quê? Palavra de Deus. Quem é fiel no pouco vai ser colocado sobre o mundo. O muito, não é? Todo mundo quer casar, mas não quer arar a terra desde novo. Não é? Começa a arar a terra. Vai trabalhar. Vai cuidar. Cuida da tua mãe. Você já ofertou alguma coisa na vida da tua mãe? Mãe, vai lá, ó. Vou te abençoar. Vai lá na Bruna, vai lá na Carliane, vai lá na Júlia. Vai lá, uma escova. A senhora vai ficar linda. Ó, de Deus, hein, jovens? Quê? Só pede, mãe, me dá um dinheiro para eu comer depois. Não, abençoa. Amém, homens? Você tem arado a terra do seu jardim? Você sabe as necessidades básicas da sua casa? Eu não estou falando, ai pastora, mas é muita coisa. Eu sei que quem tem detalhismo é a mulher. Não é para você ficar olhando, sabe, coisas. Mas é o básico, irmão. Nós não estamos pedindo demais, nós estamos pedindo o básico. Bíblia, leitura da palavra, espiritual, natural e emocional. Olha para a cara da tua esposa, vê como que ela está cansada. Tira ela, vai levar ela para jantar. Leva no cinema. Dá um jeito. Vai, sei lá, aqui em... Sei lá, gente. Pega um Airbnb aqui, vai para a Bandeira, mas sai de Pós de Caldas. Leva ela para tirar um fôlego, pelo amor de Deus. A sua responsabilidade é preparar a terra. E a terra é a base, é o fundamento. E aí eu quero que abra, coloque aqui lá em Efésios 5, que nós vamos ler. Efésios 5, a partir do 25. Amém? A partir do 25. Diz assim: maridos, que
Que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Aqui ó, que eu falei, ó. Para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Tem defeito na tua esposa, irmão? Por que você não está purificando ela? Pela palavra. Santificando ela, limpando ela. Assim, também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Amém? Até aqui. Então, queridos, isso aqui é a missão do marido. Amar a esposa. Apresentar a sua esposa ao Senhor santificada. Tua esposa está tão cansada quanto mais santificada. É tempo da gente acordar. Amém? Amém? Você não nasceu para apontar sem a palavra. Cuide dela e corrija na palavra de Deus. Ao contrário de Adão, né? Tive pensando esses dias. Porque Adão, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Foi ela. A culpa é dela. Mas o Senhor deu para ele. Para ele, a ordem era para ele de cuidar do jardim. A ordem era para ele de zelar. Amém? Então, queridos, está na hora da gente entrar nesse lugar, amém? Entrar nesse lugar em Deus, amém, homens? Porque o Senhor quer que você se torne esse grande homem de Deus, né? Deus quer que a igreja entre nesse lugar de olhar e falar, meu Deus, que família é essa? Mas de verdade, dentro de casa, fora de casa, onde for, é a mesma família. É a mesma. Não é só aquela família que a gente estava conversando na célula, né? A família vocês já ouviram? A família de calçada de igreja. É um quebra-pau. Mas na hora que põe o pé na calçada da igreja, santificou. Dá a mão, estava nem olhando na cara, vai dar a mão e entra sorrindo dentro da igreja. Não é essa família que o Senhor se agrada. É uma família verdadeira, pura, onde o homem faz a sua parte, a mulher faz a sua parte, os filhos fazem a sua parte e todas refletem a glória do Deus Pai. Amém? Então, se você for inconsequente, faz um compromisso com o Senhor hoje. Fala, Deus, eu fui moleque, né? Como eles falam, né? Eu fui moleque. Faz um compromisso com o Senhor hoje de se tornar esse homem de honra. Amém? Tem um homem aí do teu lado, atrás de você, fala, faz esse compromisso hoje. Faz esse compromisso hoje de se tornar esse homem de honra. Em nome de Jesus. Amém? Quem foi agora a segunda criação? Chegou. Nossa. Glória a Deus, que o Senhor nos alinha. Amém. Para que nós cheguemos à plena estatura, o varão perfeito, a imagem de Cristo. Amém, queridos? É o nosso manual, não dá para a gente fugir, não. E aí agora eu quero que vocês voltem lá em Gênesis 2:18. Gênesis 2:18. Que vai falar sobre a criação, a formação da mulher. Quem achou aí, dá um glória a Deus. E cada um vai pegar a sua carapuça, amém, irmão? Amém, irmã? Não é para ficar apontando depois, não. Tá, você viu que a pastora falou para você, né? Cada um vestindo e frutificando, amém? Na palavra.
Diz assim: e o Senhor disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todos os animais do campo, todas as aves do céu, trouxe-os a Adão para ver o nome que lhes daria, e o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu o nome a todos os animais domésticos, as aves dos céus, todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então, o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: essa, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém, queridos? Outra coisa aqui, né? Essa parte de deixar pai e mãe. Isso aqui é muito importante, queridos. Para que uma família consiga avançar, é necessário deixar o pai e a mãe. É necessário deixar eles sendo só agora parentes, né, queridos. E agora o casal e a família vai viver a sua vida, lógico, honrando, né? Mas aqui, a mulher, a palavra de Deus fala que ela é criada, então, da costela do homem. Quando Adão vai nomear os animais, e aí o que ele fica vendo? Ah lá, tem um par para cada um. Todo mundo tem a sua metade, menos eu. Adão olha e fala: mas não tem ninguém que parece comigo, para ser o meu par, para estar junto comigo, para me auxiliar. E aí Deus, então, o que ele faz? O Senhor dá um sono pesado ali para Adão, tira a costela, e através da costela de Adão ele forma a mulher. E por que a mulher é criada a costela do homem? Para que a gente não esqueça que nós somos partes deles. Eu acho que Deus foi muito sábio. Porque se não tivesse nem na criação essa dependência, meu Deus, o que seria? Porque a gente tem um senso de independência que é fora de base. A gente quer sair resolvendo tudo, decidindo tudo. Quer sair arando a terra, que não é para a gente fazer, não é? Mas desde a criação, o Senhor vai lá. Gente, isso não é à toa. Você acha que Deus não podia simplesmente pegar lá a terra e fazer Adão? E aí agora, então peraí, Adão, vou fazer agora a esposa tua. E vai lá e pega a terra e faz também? Essa mulher ia olhar e falar: filho, o que você está achando? Você está achando que você é maior que eu? Eu fui criada igualzinho você. A gente tem a mesma base biológica. Quem é você para falar assim comigo? Deus sabe tudo que faz, queridas. A gente precisa retornar para a palavra, sabe? Porque a mulher que acredita que é independente, ela está longe da Bíblia. Nós precisamos nos submeter ao Pai. Nós precisamos nos submeter a Deus. E se você é casada, você precisa se submeter ao seu marido. Submeter, queridas, a esse marido que nós acabamos de falar. Que ara a terra, amém? Não é? Oh, Deus, mas vamos lá, ó. Então aqui a palavra de Deus fala que é auxiliadora. Mulher, que papel mais incrível é esse que nós temos de auxiliar. O Senhor nos deu uma característica tão extraordinária de olhar e ver coisas em mínimos detalhes. Eu falei sexta-feira, numa palestra que eu dei, eu falei: gente, quem que compra roupa para os filhos? Quem sabe se o sapato do filho está furado ou não? Tem marido que nem compra roupa, não compra. Se não for a mulher para olhar esses detalhes, gente. Eu pego no pé do meu marido. Pego mesmo, né, amor?
Você não vai com essa roupa pro culto, não. Porque nós vemos os detalhes, nós vemos as entrelinhas. Às vezes está acontecendo alguma situação que as outras pessoas não enxergaram, mas a mulher enxergou. Por isso que nós somos auxiliadoras. Não é para a gente tomar a decisão. É para a gente chegar nele e falar: marido, estou sentindo isso, vendo isso. O que você acha? Discerne aí e me direciona. Só que a gente muitas vezes está querendo pegar a enxada da mão deles. E na verdade o que acontece é que muitas vezes o marido não pode tomar decisão sem consultar a gente. Está errado, mulheres. Não é bíblico. Quando o Senhor coloca na Bíblia a auxiliadora, é para que a gente entenda que o nosso papel é auxiliar, e isso não diminui o nosso valor. Isso não diminui o respeito que os maridos têm. Gente, de verdade, eu amo ser auxiliadora. Deixa o trabalho pesado para ele. A gente fica cansada, exausta, à toa. O Senhor uma vez falou para mim, falou: você tá, filha, você está arrumando a vida? Está querendo fazer um serviço pesado? Deixa que o teu marido cuida disso. E aí, queridos, aconteceu uma situação, né? Acho que a maioria sabe, que eu bati o carro, né? Por um descuido, bati o carro. E aí, né? Apertados já financeiramente, quando vem ainda me bate o carro. Eu falei: meu Deus. E tinha um congresso já pago para eu ir. Ai, meu Deus, e agora, né? E aí a Marta entra. O que eu vou fazer? O Espírito Santo falou: hã? Eu falei: não, Espírito Santo, eu já sei. Na minha cabeça ali de mulher que quer resolver as coisas, né? Se a gente fizer isso. E aí o Espírito Santo falou: opa, calma, respira. Quem é você mesmo? E aí eu já pensei, falei: eu não vou para o congresso, que, né, vai ser um gasto, mas já estava pago. Eu falei: não, esse não é o meu papel. Meu papel é dar dor de cabeça para ele, e aí ele resolve. Deixa ele arar essa terra agora, meu filho. Você resolveu casar, então agora toma que a bronca é sua. Estou judiando os homens. E aí, o que eu fiz, né, queridas? O que eu fiz? Eu fui para o congresso, adorei ao Senhor. Deixei os 2 filhos com ele. Uma vez só, né? Não faz mal. E cheguei em casa, com a glória de Deus. Ele tinha resolvido. Ele tinha dado o jeito. Porque não é a nossa função, mas às vezes a gente está, ó: ai, não aguento mais, pastora, pelo amor de Deus. Eu preciso ser igual o Júlio, trabalhar em 3 empregos. Gente, a gente está, sabe, se desgastando, mulheres, porque nós, sabe, nem sei porquê, porque o Senhor falou que nós somos auxiliadoras. E se você não tem um marido, você tem um pai que é Deus, ora para Ele. Fala: Senhor, está pesado demais para mim. Está difícil demais para mim. Me socorre. Sabe, nós precisamos entrar nesse lugar de saber qual é a nossa função. Às vezes a gente quer entrar em batalhas que não é para a gente entrar. Mulheres, nós somos cheias de sair resolvendo batalha, querendo resolver o problema dos outros, que não é para a gente entrar, que não é para a gente resolver. E aí a gente fica cansada e exausta. Ai, pastor, eu só estou cansada. Para de querer arar solo que nem é teu. Ai, mas isso e aquilo, coloca na mão do Senhor, entrega para Ele. Sabe, custa muito para nós estarmos nesse lugar que não é nosso. Se dentro da tua casa eu ouvi essa frase, eu falei: cara, isso é verdade. Não tem lugar para 2 homens dentro de uma casa. Uma tem que ser a mulher, e não é a que tem razão. E não é a que dá a última palavra. Isso é a Bíblia. A razão, talvez. A última palavra, não. A razão, porque vai auxiliar na razão. Não é antibíblico isso que eu falei.
A razão porque nós somos auxiliadoras. Às vezes nós estamos enxergando de uma maneira que os homens não enxergam. Mas a decisão final não é nossa, não é sua, mulher. Para de querer ser cabeça. E eu não sei se você já se acostumou nesse lugar. Mas à medida que você vai deixando, você vai se posicionando como mulher, como feminina. Sabe? Se permita ser o sexo frágil, irmã. Se permita, às vezes a gente não permite. Se permita. Sabe o que vai acontecer? Os fardos vão ficando mais leves. Porque os homens foram feitos para carregar os fardos pesados. O fardo dele é ele que se resolva com Deus. Mas o nosso tem que ser muito mais leve que o deles. É a realidade. Entrega ao Senhor esse lugar. Entrega. E aí a gente tem um problema, né? Porque para as casadas, quando a gente assume esse lugar de quem ara a terra, de quem vai buscar, de que vem, sabe? Entra nesse lugar, sabe o que acontece? Acontece uma coisa muito séria. A nossa honra pelos nossos maridos, ela vai vazando e vai indo embora. E mulheres, nós precisamos ter honra no nosso coração pela vida deles. Se você não olha ele com bons olhos, você precisa olhar para Jesus e falar: Senhor, me perdoa. Porque eu tenho pecado como esposa. Eu não tenho honrado meu marido. E assim eu não tenho honrado a minha casa. Porque se com a forma com que eu estou agindo, eu estou desonrando meu marido, os meus filhos estão vendo. E olha a descendência. O que está acontecendo? A terra está amaldiçoada e desonra Deus. Desonra. Porque a palavra de Deus, nós vamos ler também em Efésios 5. Fala que nós precisamos ser submissas aos maridos, assim como a noiva é submissa a Cristo. Você não honra Cristo? Você não honra o Senhor? E eu ouvi uma frase que me marcou. Eu não sei quem falou, mas disse assim que a honra não tem a ver com quem recebe, tem a ver com quem dá. A honra não é se o seu marido recebe ou não. Merece. A honra não tem a ver com se a pessoa merece, o seu pai merece, se a sua autoridade merece ou não. A honra tem a ver com o seu coração. Se é um coração que está em Jesus, nós vamos buscar: Senhor, me ajuda a honrar. Eu estou olhando para o meu marido com descrédito. E isso não é de Deus. Isso vai destruir a minha casa. Porque quando nós desacreditamos o nosso marido, nós usamos a nossa boca para destruir. E se tem uma coisa que a mulher tem, meu filho, é poder para destruir. Mulheres, você tem poder para construir, sim. Mas também tem para destruir. E nós precisamos sair desse lugar. Saia desse lugar. Então, se você tem sentido assim desonrado, seu marido, peça perdão. Está em tempo. Está em tempo. A palavra de Deus lá em Provérbios 14:1 fala que a mulher sábia, ela edifica a casa. Mas a insensata, e eu gosto de falar a burra, porque a burra dá um choque, né, gente? Eu acho feia essa palavra. Eu vou falar nécia, nem sabe o que é nécia. Vou falar nécia, é até bonitinho de falar. Não, a sábia, a inteligente, ela edifica a casa, mas a burra, ela destrói com as próprias mãos, com a própria força. Ela pega e ela consegue derrubar. Deixa eu te dizer uma coisa, mulher. Você consegue levantar o seu marido, ou você consegue derrubar o seu marido? Você sabia disso? Com aquilo que você faz. Com a sua atitude, com a sua falta de honra, com a sua falta de ânimo. Falta de ânimo, vocês entenderam, né? Com a sua falta de disposição, com o seu excesso de dor de cabeça. Repreende. Então nós temos um poder que nós nem imaginamos. Nós temos a capacidade de levantar ou de jogar ele na lama.
de erguer o nosso lar ou de destruir. Assim como nós temos o poder de fazer isso com os nossos filhos, assim como temos o poder de fazer isso com as pessoas que nos rodeiam, mulheres, por isso que a palavra de Deus fala que nós temos que cuidar da nossa língua. A palavra de Deus fala, toma cuidado com a tua língua, porque nós temos esse poder. Efésios 5, 21. Mas a gente lê, me veio aqui, né? Eu acho muito interessante que em certo momento, né, da vida de Moisés, é Zípora, né, a esposa dele? Zípora mesmo. A ira do Senhor, bem antes, sabe, bem no início, a ira do Senhor, ela se acende contra Moisés. E a palavra de Deus fala que o Senhor ia matar Moisés. E aí Zípora, ela já sabia, gente, o que estava acontecendo de errado. E ela rapidinho vai lá, fala com Moisés e eles circuncidam o filho. Porque Moisés, ele estava vindo de onde? Do Egito. Ele foi criado, ele era, né, israelita, ele era judeu ali, era do povo escolhido de Deus, mas ele foi criado também no Egito. Teve uma criação paralela. E nisso, o que ele estava fazendo? Ele estava deixando de cumprir princípios que o Senhor já havia estabelecido. E a mulher, ela entende o que aconteceu. E ela vai lá, com esse olhar, com esse detalhismo, ela auxilia ele. E é assim, queridos, ele não morre. E assim ele cumpre o que Deus mandou. Você está vendo? A mulher sabe agindo. A mulher sabe edificando. Não foi ela que circuncidou. Na verdade, foi ela, sim. Ela vai lá. Mas ele também estava. Oi? Mas é um posicionamento do homem. E a mulher, o que? Ela enxerga. Ela enxerga. Mulher, abra os seus olhos. Enxergue. Enxergue o que precisa ser enxergado. E fale para o seu marido, auxilie ele. Ontem nós falamos na nossa mesa de mulheres, clame. O nosso clamor não pode parar. Mas nós não podemos entrar no lugar dos nossos maridos. Nós não podemos entrar no lugar que não é nosso. Efésios 5, 21 diz, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Isso aqui é o princípio de todas as coisas, queridos. Porque o apóstolo Paulo está dando instruções para a família. E ao princípio, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Se você tem temor de Cristo, marido, você vai sujeitar também a sua esposa. Mulher, se você tem o temor de Cristo, você vai sujeitar o seu marido, você vai ouvir. Porque muitas vezes também, a mulher está auxiliando, mas o marido também não dá ouvido. Ouça, queridos. Ouça. 22, esposas, que cada uma de vocês se sujeitem a seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Gente, isso aqui é profundo, hein? É profundo e é difícil. Sujeite em tudo ao seu marido. Eu quero te perguntar, quando foi a última vez que você teve uma crise emocional? Sabe, não está se sentindo bem, e você olhou para o seu marido e falou para ele, me ajuda. O que você acha? O que você acha que eu devo fazer? Mas a verdade é que a gente já está resolvendo tudo. A gente já tem a resposta para as coisas. A gente tem a resposta. Mas não é para a gente ter as respostas. É para a gente se sujeitar. Como a igreja está sujeita a Cristo. Você está sujeita a Cristo? Amém? Então se sujeita ao seu marido. Amém? Aquele que fez uma aliança com você diante de Deus. Nós precisamos entrar nesse lugar.
Amém, mulheres? Honra. Porque o marido é o cabeça da esposa e você não é o pescoço. O pescoço manipula. Nós somos a sabedoria. É diferente. E a palavra de Deus fala que é só a gente pedir, que Deus dá deliberadamente. Pede mais, mulher. Ai, pastora, eu não estou conseguindo. Não estou conseguindo. Pede mais, pede mais. Senhor, eu preciso de mais sabedoria. Eu não estou sabendo, estou sendo tolo. Eu estou, insensato. Pede mais, continua clamando. Você vai ver, vai dar certo. Vai funcionar, porque a palavra de Deus não volta vazia. Amém, queridos? E agora eu quero que você abra lá em Êxodo 20, 12. 20, 12. Porque os filhos também fazem parte da construção de família. A palavra de Deus fala que os filhos são herança que o Senhor nos dá. Quem gosta de receber herança aqui? Herança, gente. Não falei filho, falei herança. Herança, dinheiro. Quem gosta de receber? Um parente distante, aconteceu alguma coisa e aí, tem 100 mil aqui te esperando. Vocês não gostam? Ainda tem mais uma casa e uma, sei lá, eu gosto do T-Cross. E um T-Cross que tirou, tá sem placa, pra você ver, aconteceu uma coisa. Quem gosta de receber herança? Todo mundo gosta, querida. Herança é algo bom. É algo que um pai bondoso pensa nos filhos e dá. E sabe o que a Bíblia diz? Que os filhos são herança que o Senhor nos dá. Abra sua mente, querido. Abra sua mente para a palavra. Amém? Êxodo 20, 12. Vamos lá, o que diz? Honra o seu pai e a sua mãe para que você tenha uma vida longa na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. E o que é honra? Nós falamos já um pouquinho aqui. Honra é um princípio que reflete o reconhecimento do valor, da dignidade, do respeito. Vai além do respeito básico, que é uma virtude demonstrada através de atitude, honestidade, lealdade, coragem e do cumprimento da sua palavra. Então, quem é mais importante quem entrega do que quem está recebendo. Ai, pastor, você está falando isso porque você não conheceu meu pai. Meu pai foi ruim. Ruim. Filho, entrega teu coração para o Senhor. Deixa Ele substituir todos esses sentimentos pela honra. Sabe por quê? Porque nós erramos. Eu erro. Estava falando com a Jana essa semana. Gente, essa semana, TPM, acho que eu gritei umas, sei lá eu quantas vezes com meus filhos. Pelo amor de Deus, eu preciso de silêncio. Paz. Porque agora eles entraram numa fase. Antes eles estavam brincando, bonitinhos. Agora não. Agora é igual o Tom e o Jerry lá, né? É grita, é briga, é choro, é quando vê um bateu no outro. E aí, é aquele jeito. E eu falei, Senhor, eu me extrapolei, gritei várias vezes. E eu estava lendo um livro sobre serenidade semana passada. Tava mansinha, sabe? Acabou o livro. Falei, deixa eu pegar o livro de novo. O livro é um livro cristão, maravilhoso, inclusive. Por quê? Porque nós precisamos, né? Nós erramos, queridos. Desculpa, nos perdoe. Perdoe seu pai e sua mãe. A gente está fazendo o melhor que a gente pode. Com aquilo que a gente tem. E com aquilo que Deus está dando pra gente. Os pais vão errar. Mas a honra tem a ver com o seu coração. Os homens são filhos. Mulheres são filhas. Como está a honra do teu coração com seus pais? Como está a honra? Às vezes você não teve pai, não teve mãe, mas sabe aquela pessoa que cuidou de você? Alguém que pagou um preço por você. E a palavra de Deus, ela é fiel. Fala para que você tenha uma vida longa na terra.
Sabe o que é interessante? Noé tem uma situação muito chata depois com Cã, né? Depois que acaba o dilúvio, deixa eu achar aqui que eu não anotei. Um pouquinho mais para frente aqui. Acabou o dilúvio e aí Noé, o que ele faz? Ele vai plantar uma vinha, né? Ele planta uma vinha e aí, um belo dia ele bebe demais. Ele se perde ali no meio da vinha. Abraão está aqui em algum lugar. E aí, a palavra de Deus fala que Cã, ele vê a nudez do pai. 9:20? Aí, ó, me ajudaram. Vamos lá, 9:20. Da bênção, né? Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, o pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram a capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros e, andando de costas, com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. E quando Noé despertou do seu vinho, soube que o filho mais novo havia feito. E aí, né, queridos, ele amaldiçoa Canaã. Maldito seja Canaã, que seja servo dos servos para os seus irmãos. Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã seja seu servo. Que Deus engrandeça Jafé, que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Olha isso, queridos. Sabe o que é interessante aqui? Às vezes, queridos, a gente está dentro de casa. A gente sabe os defeitos dos nossos pais, os defeitos das nossas mães, a gente sabe. Mas na humanidade deles, sabe o que a honra faz de dentro do nosso coração? A gente guarda. A gente protege eles. A gente não expõe. Isso é maturidade. Se o teu pai e tua mãe estão passando um momento difícil, você vai falar para quem? Você vai falar para quem consegue resolver. Não desonra teu pai e tua mãe. Às vezes a desonra é só de compartilhar, fazer uma piada. Às vezes a desonra, ela vem por, sabe? Você desacredita. Ah, meu pai é um Zé Ninguém. Nunca deu em nada mesmo, nunca vai dar. Esconde. Filho, todos são filhos aqui. Guarde a nudez dos seus pais. Guarde. Assim como Sem e Jafé, a palavra de Deus fala que eles viraram o rosto. Eles foram cobrir o pai deles assim, ó, de costas, para não ver. Finge que você não viu. E honra. Se tem uma coisa, sabe? Pega isso em nome de Jesus. Porque quando a gente faz piadinha, quando a gente fica expondo, quando a gente aponta, a gente acha que é maior. Sabe o mal desse tempo? O mal que a gente está vivendo é a desonra. Não tem mais honra com mais velhos. Não tem. Eu me lembro, né? Já faz tempo que eu saí da escola, que eu achava a coisa mais linda eu bater boca com o professor. Eu achava porque eu ganhava, sempre fui boa de argumento. Pelo amor de Deus. Boa de desonra. Boa de desonrar quem foi instituído como autoridade. Tampa a nudez, querido. Se teu pai e tua mãe não tiverem estudos, tampa a nudez deles. Não fica apontando, não fala, você não sabe de nada, pai. Você não saiu nem da 4ª série. Deixa que aqui eu resolvo. Não, honra. Tampa a nudez do teu pai e da tua mãe. Ah, mas